Se o Casemiro jogar mal contra o Haiti, eu tenho o aval indiscutível para tirá-lo. Sim. Acabou a discussão. O Casemiro, que foi colocado no Ancelotti como jogador, pelo Ancelotti como jogador mais imprescindível da equipe, o líder da equipe, o capitão, o time que ia dar personalidade à equipe, foi o pior jogador do Brasil. Bora lá, então, vídeo super importante para vocês aí. O Brasil vai estar escalado aí, mas aqui vai trazer o linha de passe, as informações mais importantes sobre Brasil versus Haiti e a escalação aí dos comentaristas e o que pode acontecer, o que pode fazer aí, né, o Ancelotti, hein? Então deixa já o like, se inscreve, ativa as notificações aí, direto atual diretamente da ESPN Brasil. Fica até o final do vídeo que tá muito bom e também deixa seu comentário. A sua opinião é super importante, parece que o Matheus Cunha vai ser titular. Tamo junto aí, vamos pro vídeo, é nóis. Vamos lá, Vini, vamos fazer assim, vocês disparam a escalação e a gente começa a debater com o criador da escalação argumentando e os colegas aqui debatendo em cima da prancheta do coleguinha. Vamos começar com a prancheta do campeão. Paulo Calçari, o homem que traz títulos para a ESPN. Vamos lá, Alisson, Danilo, Marquinhos. Vou deixar o dono da prancheta escalar. Bom, o Alisson no gol, né? O Danilo entrando na vaga do Ibanez, Marquinhos, o Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Aí eu coloco o Danilo Santos, jogador do Botafogo ainda, e Bruno Guimarães. Com Luiz Henrique na direita, Rafinha, Vini Júnior e Endrick. Tá bom, vou explicar agora o porquê desse time. O Ancelotti falou de bloco baixo, que é um time mais defensivo, que saiba jogar compactado, sair em velocidade. O Danilo falou nisso ontem. E a característica do Brasil, pelos convocados também, levam a gente para ter esse formato. Você não consegue enxergar dentro do time convocado e até do momento do futebol brasileiro, um meio de campo que controle o jogo e tenha muitos jogadores. Então, você vai justamente colocar mais jogadores ofensivos e esperar um time com mais reação para aproveitar a velocidade desses jogadores que estão aí na tela. Vamos lá. E aí, o que nós temos? Nós temos o Danilo, lateral esquerdo. Lateral direito. O Danilo não é um lateral que vai ocupar o corredor e vai ter uma jogada que o Rafinha vai tocar a bola para ele vai passar na linha de fundo e cruzar. Isso pode acontecer uma vez no jogo, duas. Com o Wesley era o tempo todo. Aí ele perdeu com o Wesley este formato na seleção brasileira, essa ideia de jogo. Então, o Danilo é o que temos. Como não abandonar o lado direito e tornar a seleção brasileira equilibrada do lado direito? Colocando o Luiz Henrique. Com isso, a missão do Danilo, ela passa a ser defensiva, que é aquilo que ele pode exercer nesse momento. Defensiva com os zagueiros, já são com o Danilo e mais os dois zagueiros são 3. O Douglas Santos é um lateral também que não tá tímido, não está maduro para a seleção. Então, também esperar que ele passe, que ele se solte, não parece ser a característica desse momento. Então, ele pode jogar numa zona intermediária e também cuidar da seleção numa cobertura no centro do campo. Com isso, você libera o Bruno Guimarães e você tem no Danilo Santos um jogador que é vertical, que conduz a bola, que tem velocidade e que pode subir desmarcado. Por isso que eu coloco o Danilo, porque ele tem essa capacidade. Então, se eu tenho um time com mais capacidade para se defender, eu vou soltar os volantes no jogo, tá? Rafinha, junto por dentro com o Endrick, o Rafinha faz bem esse papel, com Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Sem a bola, é um 4-4-2. Aí, sem a bola, tem essa linha de 4, os dois volantes, Luiz Henrique volta pelo lado direito, Rafinha volta pelo lado esquerdo e ficam Vini e Endrick para puxar o contra-ataque, quando o Brasil estiver mais baixo. Então, sim, eu tentei formar na minha cabeça um time que aproveite uma equipe do meio para trás mais defensiva e tenha velocidade na saída, imaginando que é o Brasil para jogar mais recuado. E quando tiver a posse de bola, aí você tem Vini, Rafinha, Luiz Henrique, a movimentação do Endrick, pode ser uma subida do Danilo também. Uma pergunta, Calçade, e galera no chat, concordam com o professor Calçade? Para o Calçade, a pergunta que eu faço com a escalação do Calçade essa é uma escalação pensada para o Haiti ou é como você imagina o Brasil eventualmente incorporando? Eu gostaria de ver nesse jogo contra o Haiti, se eu fosse treinador, escalaria. E aí, cara, é o seguinte, não vejo o Brasil em condição de ficar trocando... de jogo a jogo. Esse jogo é uma escalação, aquele jogo é outro, aquele jogo... pode ser um Paquetá determinada partida, mas nós não conseguimos ter
não vamos usar identidade que o Ancelotti não usou, mas é estabilidade, então, nem com um nem com o outro. E eu, não, assim, esse é meu time, não acredito que vai jogar. Vai jogar essa defesa, que está aí, com o Bruno Guimarães e o Casimiro, tá? Com o Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius. Eu acho que é o time do Ancelotti, o meu é esse aí da tela. Vamos lá, Vini. A galera tá comentando no chat. Eu quero saber qual o próximo selecionável aqui. Vitor Ernesto Birner, o nosso coach de la Várzea. Eu quero ver, hein? Birner, coach de la Várzea, ficou bom isso aqui, hein? Mais ou menos. Essa é a sua escala. Eu sei que ele já treinou na Várzea. Coach de la Várzea. Arne Slot. Birner, e aí? Essa seleção aí no papel? Bom, primeiro eu vou explicar que a ideia é encontrar um caminho dentro daquilo que o Ancelotti tem feito. Não é uma ideia que eu, por exemplo, teria iniciado. Agora que eu vi o Ederson ali na lateral. Sim, o Ederson tem... Vamos começar por ele, então. O Ederson tem força física, o Ederson tem velocidade, o Ederson tem passe longo, o Ederson pode fazer a chegada à frente, o Ederson pode suprir, é alto, tem 1,82m, 83, tem 72% de acerto em passes longos na temporada pela Série A, tá? Pode suprir bastante o que o Brasil precisa desde a saída do Militão. Só que tem que ser testado se isso funciona na prática. Se é da teoria do ar-condicionado e funciona na realidade. Ele foi convocado justamente considerando essa possibilidade de jogar na direita. Eu desconfio que sim. Eu manteria o Casimiro por ser quem é, pela liderança e tudo mais, porque se o Ancelotti... Estou me colocando no lugar do Ancelotti. Se o Casimiro jogar mal contra o Haiti, eu tenho o aval indiscutível para tirá-lo. Sim. Acabou a discussão. O Casimiro, que foi colocado no Ancelotti como jogador, pelo Ancelotti como jogador mais imprescindível da equipe, o líder da equipe, o capitão, o time que ia dar personalidade à equipe, foi o pior jogador do Brasil na estreia. Então, como é um jogo contra o Haiti, e eu preciso entender se foi lentidão por conta do desgaste da Premier League. Lembrando que ele já vinha caindo um pouco de rendimento no final da Premier League, mas se ele não tem condições físicas de fazer o jogo que é necessário, eu vou saber se é isso ou se é entrosamento, colocando ele nessa partida. E o Bruno com ele fez uma dupla que parecia interessante quando o Casimiro jogou bem na seleção brasileira. O Danilo, para mim, Danilo Santos, joga... Os outros três eu não mexi, a zaga e lateral esquerda. O Danilo joga à frente, por quê? O Danilo consegue pressionar alto, o Danilo consegue se deslocar para construir também pelos lados, tem chegada na área. E se o Brasil for pressionado, o Danilo pode muito bem fazer a parede ali do lado direito, né, para proteger o Ederson. Você forma Danilo e Ederson ali, você tem muita força física para você marcar mais baixo daquele lado. O lado esquerdo não está pronto, mas parece mais bem resolvido. E aí você traz o quarteto e deixa o Vinícius e o Rafinha adiantados para o contra-ataque. E aí você pode ter um contra-ataque letal se você tiver um passe longo de qualidade. Pensando que o treinador tem pouco tempo para fazer as coisas, esse é o modelo de jogo mais simples de ser executado, mais simples de ser conciso e consistente. Por isso, eu, para tentar achar um caminho, colocaria ele no jogo contra o Haiti. Turma, achei interessante o Ederson ali. Eu queria só jogar para a mesa. A ideia aqui não é ombudsman da escalação do amiguinho, mas pegar um elemento do colega no sentido Ederson na lateral. Em algum momento você acha que pode entrar nesse radar? Com a camisa 2 ele já tá, né? Que ele herdou do Wesley. Ele herdou. É isso. Assim, não é uma posição que ele já tenha jogado, né? Seria uma coisa que ele teria que testar, olhar. Exato. Para mim tem um ponto que eu acho que pode corroborar com o que diz o Birner. O Brasil vai estar nos mata-matas, certo? Ninguém aqui acha que não vai estar. Na fase de grupos. E rapaziada, só para comentar, tá? Essa questão aí África do Sul. do Ederson, né? Colocar o cara improvisado, eu não concordo não, tá? Improvisar jogador, cara, o cara tem que jogar onde ele gosta, onde ele tá já, sabe, presente, onde ele tem o costume, porque aí você viu o Ibane, isso aconteceu. Então a mesma coisa aí, na minha visão, tá bom? Nos treinos. Exato. Para mim tem um ponto que eu acho que pode corroborar com o que diz o Birner. O Brasil vai estar nos mata-matas, certo? Ninguém aqui acha que não vai estar. Na fase de grupo, você realmente tem que fazer muito esforço para não estar. Jesus. Talvez o Ancelotti entenda esses 2 últimos jogos como as últimas chances que ele vai ter para testar algo que possa dar errado. Porque passou dessa fase. A partir do 4º jogo, como lembrou o Calçade, no quarto jogo você já pode ir embora.
podem ser 8. E a cruzamento do Brasil é chato, hein? Não, é chatíssimo. Primeiro ou segundo, então, não tem muito para onde correr, é um adversário duro. Então, assim, ele tem ainda alguma chance de tentar algo que pode dar errado sem que a consequência seja grave. Exato. Né? Então, eu acho que por esse aspecto faz sentido. Porque, assim, a gente não tem parâmetro. A gente tinha algum parâmetro do Ibáñez como lateral na própria seleção e não deu certo. Né? Então, assim, tentar o Ederson é uma coisa mais no escuro ainda. É muito no escuro. Sim. Então, na hora que eu mostrar meu time, você vai ver que eu fui pouco mais conservador. Eu tenho, assim, preocupação com sem a bola. É assim, um cara que não... Porque onde ele jogou no Atalanta? No Atalanta ele jogou no lado esquerdo, no 3-4-3, ele no lado esquerdo. Então, você pega todo o mapa de movimentação dele ao longo do ano, foi lado esquerdo. Né? E pra aí... Dentro. Para dentro, né? Não, daqui do lado esquerdo e subindo. Sim, toda a faixa do lado esquerdo do time. Ele, como lateral direito, sim, o time com a bola, eu acho que faz sentido. Como faria colocar o Danilo Santos. Uma mobilidade, cara ligado com a fome, no momento dele, pô, bota esse cara pra jogar ali. Aí sem a bola, na hora que você tem que marcar um ponta, cara bom mesmo, tal. E aí eu vejo o Ederson, Sim. Não sei, entendeu? Você tá na linha de 4 corretamente, posicionado, marcar dentro da área, numa função de lateral para não tomar aquela bola invertida aqui nas costas e tal. Eu digo, tem uma série de detalhezinhos da vida de um lateral que é perigoso. É automático, o cara improvisado ele vai pensar, pode ser pensar perigoso. contra o Mbappé, não vai perigoso. dar. Turma, quem é o próximo, Vini? É o Bertozzi? É o o Bertozzi, ele deu a deixa, eu vou falar não sei o que lá, eu tô curioso. Na tela a escalação, e aí, Bertozzi? Ela está bem pragmática, né? Porque na verdade é o time do Birner, mas com o Danilo, tá? O meu meio-campo é o mesmo. Você tirou o Paquetá e o Igor Thiago. Isso. Entrei com o Matheus Cunha. A minha maior surpresa na estreia foi a saída do Matheus Cunha, porque eu sempre entendi que ele era um pilar do time e... Para mim, você não tira um dos pilares do time para a estreia da Copa do Mundo, mas foi o que aconteceu. E então ele volta, porque o Matheus Cunha, para mim, é o cara que melhor consegue fazer essa transição entre o com bola e o sem bola. É o que vai ajudar a fechar o lado esquerdo quando o time perder a bola, formar o 4-4-2 quando o time não tiver a posse e sobretudo, ele tá como 9 ali, mas você não vai ver ele naquela posição. Ele não vai jogar de costas, ele vai ser o jogador que vai recuar, vai procurar o jogo entre linhas, vai procurar uma enfiada de bola para uma diagonal. Enfim, eu acho que ele é um jogador que tem que jogar nesse time. Então, por isso que eu coloco o Matheus Cunha de volta. O Danilo, porque assim, o Ibáñez, a atuação do Ibáñez realmente foi muito ruim. E não só pelo aspecto ofensivo que ele não tem, mas defensivamente também. Muito bote precipitado, muito duelo perdido. Então, assim, claramente ele sentiu um pouco a estreia e acho que nesse momento a experiência do Danilo, a tranquilidade que ele tem, um cara que já jogou muito jogo grande na vida, é melhor. Então, assim, esse time não vai ter muito avanço de laterais. Quem vai fazer o lado? Eu acho que é um time que vai naturalmente afunilar em alguns momentos, né? Mas vai ter que tentar criar os mecanismos para aproximar a Vini e Rafinha ali na frente. E uma coisa que o Birner pontuou que eu concordo, a capacidade do Danilo de entrar na área e do Bruno também, né? De chegar para definir. São dois jogadores que têm boa chegada, têm bom arremate e que podem ajudar nisso aí. Então, por isso que esses são os meus 11 e, enfim, pelo que está se falando, vai ser quase isso, né? Só o Paquetá que não deve sair, né? Essa é uma questão. Vamos lá, Breiler. Vamos lá. Imagino que o Breiler seja o próximo... Porque sim, eu fiz minha lista. Não, eu também fiz. Eu imagino que a minha é só para arrematar. Diga aí, Breiler. Então, Tem a Ryan? miss... Não, mas tem o Hendrick. Não tem. Mas teve vontade. Pintou, hein? A gente guarda pro segundo Tá tempo. bem, perfeito. Mas a minha é parecida com a do Birner e do Bertozzi também, e até o Danilo, para mim, faz sentido, e aí eu vou pensando jogo a jogo, porque na situação em que o Brasil tá, de fato, não dá para menosprezar nenhum adversário. A gente sabe que o Brasil tem de ganhar do Haiti, tem capacidade para ganhar e ganhar bem, mas eu acredito que o Ancelotti tem de pensar olhando muito o adversário,
O Haiti mostrou contra a Escócia um jogo muito forte pelo lado esquerdo, o Belegarde e o Providence atacando muito por ali, então Danilo, esse lateral mais defensivo, mais da posição, para mim é bola de segurança, mas nessa formação, para mim é o Ancelotti remetendo ao Velho Testamento ali, o Ancelotti num 4-3-2-1, na época do Milan, em que ele, os dois pontas ali, Rafinha e Vini, vão jogar não tão abertos. Para mim, eu concordo com o Bertozzi, para o cenário do jogo. É um jogo de jogar muito pelo centro, com associação e com infiltração, porque o Haiti é permissivo com esse tipo de jogo. Então, o Brasil pode ter superioridade numérica, porque o Haiti joga muito pelos lados e acaba dando espaços pelo meio. Então, nessa formação, Vini e Rafinha não seriam pontas, né? Eventualmente, numa bola esticada, o Vini pode fazer a dele pela esquerda, até o Danilo, né? Apoiar, o Danilo Santos apoiando mais pelo lado direito, mas eu vejo nesse time uma capacidade maior de controle, infiltração pelo meio e, ao mesmo tempo, até no momento defensivo, e por isso eu vou com o Casemiro. Casemiro hoje é escolha impopular para todo mundo, porque realmente foi muito mal contra Marrocos. Mas é o mais criticado do chat. Não, não dá. E com razão, porque o Casemiro foi mal, mas pela experiência e o principal, capacidade de ajudar no jogo aéreo defensivo, porque o Haiti chega no fundo, principalmente pelo lado direito com o Arcu, o Ala, é bola na área o tempo todo, o Perrot tem 1,94 m, então junto com o Isidore dão muito trabalho nessas bolas alçadas na área. Acredito que o Casemiro recuando ali pode ajudar Marquinhos e Gabriel Magalhães, mas até para variação, essa formação pode ir para um 4-1-3-2, né? Com Vini e Endrick fazendo uma dupla de ataque, se associando mais. Então vejo que eu iria dessa forma, com um meio mais encorpado, com jogadores mais centralizados para ter superioridade por ele. ele. Eu não vejo, assim, no primeiro jogo, a situação do Casemiro, eu não associo ao caos que foi o time. Sim. Você atribui ao caos o jogo ruim do Casemiro. Por quê? Onde é que você ganha o jogo? Você ganha o jogo nos 5 metros. Cara, a bola está ali, vai chegar, eu e o Bertozzi estamos disputando. Quem chegar primeiro é o dono dela, ou ela vira ataque, contra-ataque, ou toma uma bola. Sim. A bola longa é uma característica do jogo, assim, menor. O jogo ele é disputado nesses lances o tempo todo, de aceleração rápida e ganhar uma dividida e tocar. O Casemiro não conseguiu sair do lugar. Assim, tem lances, é só rever o jogo. Tem um lance característico, a bola está onde está o Birner ali. E ele não consegue chegar. Uma colocação do Emerson então, assim, Alves aqui. Não é pela a falta de estrutura atrapalhou a vida dela. Eu tirei. Mas esse meio de campo aqui com 3, eu acho sim que se encaixa perfeitamente no discurso do Ancelotti e do Danilo. Do Emerson Alves aqui no chat. Sim. Fabinho entrou bem e ninguém falou, ele disse. Não, entrou bem, mas o Fabinho no primeiro tempo, da maneira como começou, o Paquetá aberto pelo lado direito, o Fabinho também teria dificuldade, porque eu também acho, cara. O Casemiro ficou exposto nesse momento e isso mas... pode até ter condicionado o Casemiro de, caramba, tá vazando de todo lado aqui, jogador marroquino em superioridade toda hora. O Fabinho entrou na coisa no time mais organizado. Exato. Um pouco mais encaixado. Então, eu concordo com o Calçadio, o Casemiro numa rotação abaixo, assim como vários outros jogadores, Ibanes, Paquetá, Igor Thiago, mas também no começo, os 30 primeiros minutos, acabou ficando muito desprotegido na cabeça de área. E é isso, quero saber a sua opinião agora, cara. Qual aí foi a escalação que você mais curtiu aí, dos comentaristas ali? Do Calçade, Vitor Birner, o Bertozzi, né? E o Brenner, acho que é Brenner, alguma coisa assim. Porque eu só não questiono só uma questão, tá? O Casemiro, na minha visão, acho que não acho que vai retomar seu futebol. Acho que é um cara que realmente está cansado, está pesado. O Matheus Cunha, por ele ter essa liberdade, né, de ficar ali flutuando ali, né, na zaga, até que, vamos dar um crédito aí que é contra o Haiti, mas eu iria de Endrick, que a gente tem que fazer gol, cara, fazer gol, essa é a questão, a gente precisa fazer gol para ter um saldo de gol para ficar em primeiro no grupo, tem que buscar isso. E eu não vejo o Matheus Cunha sendo esse cara que vai fazer gol. Pode ser que hoje ele faça, que é contra o Haiti também, pô. Mas
Eu não vejo. O Danilo certinho na lateral. Não tem que ficar inventando de colocar Ederson, fulano, cicrano, aonde ele não joga. Coloca os caras onde eles já jogam na sua equipe principal e se destacam. Ponto. Não ficar inventando coisas de colocar zagueiro de lateral, fulano lá. Não, não. Põe todo mundo onde joga bem na sua função, escala ali, acabou o assunto. Não iria com o Paquetá. Paquetá, na minha visão, ali também ferrou com o Casemiro no primeiro jogo, como acabou de falar aí agora no final do vídeo. Que o Paquetá errando muito passe, matando o time toda hora, muito nervoso. E também, na minha visão, tá? Não merecia nem estar na seleção hoje o Paquetá, pelo futebol que vinha jogando no Flamengo. Não demonstrou isso, entendeu? Então, assim, são pontos que hoje a gente vai ter uma visão do que realmente o Ancelotti aí vai poder preparar essa equipe aí para a próxima fase, que a gente vai passar, pelo amor. Se eles não ganhar do Haiti, cara, aí realmente aí vai ser triste demais. Mas, assim, nos jogos mata-mata que o bicho pega, cara. E aí que a gente tem que ter jogadores preparados, maduros, para poder vestir a camisa e honrar, né? Pô, no mínimo, se não der no futebol, dá na raça, cara. Entendeu? Porque nem isso a gente tá vendo. Jogadores batendo cabeça. Foi 30 minutos de Marrocos amassando o Brasil. Se fosse ali uma Alemanha, era 7-1 de novo, 9-1, 10-1. Não tô mentindo aqui, tá? Então é isso. Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Esse também é seu comentário super importante. E também, como eu falei, deixa a sua escalação aí nos comentários, fechou? Crê em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua família. Tamo junto aí, mais um vídeo aqui do canal Goga Futebol. Vamos pra cima. Hoje é Brasil 4-0, hein? 4-0 aí. O Ender que vai fazer 2 ainda entrando no segundo tempo. Escuta o que eu tô falando, hein? Tamo junto, valeu. Fui.